Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito da igreja. Você sabe o que é igreja? É muito comum a gente conversando com as pessoas chamarem de igreja o prédio onde a igreja se reúne. É muito comum as pessoas chamarem de igreja a instituição religiosa ou a organização religiosa a qual ela pertence, como por exemplo a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, né? Aquilo que nós popularmente chamamos de denominações. Mas será que é isso que a Bíblia chama de igreja? Eu vou ler duas passagens bíblicas com os irmãos, só para a gente alimentar a nossa mente com as Escrituras Sagradas. Vamos ver o que é que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vejamos também o que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E o versículo 25 diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, irmãos, o que é que significa igreja? Nós vemos aqui duas passagens muito conhecidas. A passagem que Jesus diz que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Nós vemos também aqui umas passagens que falam que Jesus ele se entregou pela igreja. Será que Jesus ele morreu por um prédio? Será que Jesus ele morreu por uma instituição religiosa? Ele se ofereceu como sacrifício por uma denominação? Será que Jesus morreu apenas pelos presbiterianos? Será que Jesus morreu apenas pelos metodistas? Será que Jesus morreu apenas pelos batistas ou pelos católicos? Ou pelos membros da Assembleia de Deus? A realidade, irmãos, é que nós, na nossa atualidade, nós temos entendido errado o que é a igreja, com base numa confusão que a gente faz com os significados da palavra. De fato, irmãos, em nosso idioma, a palavra igreja, ela tem vários significados. Ela pode significar realmente o prédio, ela pode significar realmente um templo religioso, né? Mais especificamente falando. Ela pode significar também uma denominação, né? Mas na Bíblia, ela tem um significado importante. Na Bíblia, a palavra igreja, ela tem um significado bem peculiar, bem interessante. A palavra igreja na Bíblia, ela aparece cerca de 114 vezes no Novo Testamento. E ela é traduzida de uma palavra grega, como os irmãos bem sabem. O Novo Testamento ele foi escrito, ou pelo menos preservado, originalmente em grego, ok? Então, a palavra igreja ela é traduzida de uma palavra do grego lá, que é a palavra eclésia. E essa palavra eclésia, ela tem um significado comum de assembleia, congregação e reunião de pessoas. Portanto, na Bíblia, a palavra igreja se refere a um grupo de pessoas que está reunido. A palavra igreja se refere a uma congregação, a uma assembleia. Portanto, quando Jesus diz que edificaria a sua igreja, ele diz que levantaria para si um povo, um grupo de pessoas.
Quando Jesus morreu pela igreja, quando Jesus se entregou pela igreja, na Bíblia, ele não está morrendo por um prédio, por tijolos, por terra. Ele está morrendo na Bíblia, ele está se oferecendo como sacrifício por um povo. Jesus morreu e se entregou por pessoas. Pessoas essas que reunidas formam aquilo que nós chamamos de igreja. Para ajudar na definição do que é igreja, vamos ver o que é que disse aqui Bruce Shelley. Ele fala o seguinte: a igreja é uma sociedade de seres humanos, uma comunidade visível entre outras comunidades humanas. Eu gosto das palavras aqui do Bruce Shelley porque ela nos traz um fato muito interessante. A igreja é um grupo de pessoas dentro de outras comunidades, né? É uma comunidade, é uma sociedade visível. Quando você olha para a Bíblia no Novo Testamento, especificamente no livro de Atos, você percebe que quando as pessoas iam sendo salvas pelo poder do Evangelho, essas pessoas passavam a se reunir em casas para adorar a Deus, né? No livro de Atos se refere até que esses irmãos eles se reuniam até no templo judaico. Então, para a sociedade de Jerusalém, as pessoas logo observavam que aquele ali era um grupo específico, um grupo que carregava características próprias, um grupo que tinha propósitos bem definidos, né? Eles não se reuniam apenas para se reunir, eles não se reuniam apenas para festejar, tinham características específicas. Tanto é que quando a igreja chega em Antioquia, o povo de Antioquia começa a identificar a igreja como cristãos. As pessoas que pertenciam àquele grupo específico, àquela sociedade específica, àquela comunidade, passa a ser chamada de cristãos. Por quê? Porque a característica predominante, a característica que se destaca mais dentre aquelas características daquele grupo, é que aquelas pessoas são seguidoras de Jesus Cristo. Por isso elas são apelidadas de cristãos, né? Então a igreja, meus irmãos, é um grupo de pessoas. Não existe esse negócio de dizer que você sozinho é igreja. Se você é um cristão, você se arrependeu dos seus pecados e você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, isso significa que você agora faz parte de um novo povo. Você faz parte da igreja. Então você anda em comunidade. Tanto é que um dos símbolos da igreja é que a igreja ela é o rebanho de Deus, né? Jesus é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. Não existe um rebanho formado apenas por uma ovelha. Outro símbolo que é usado nas escrituras é o edifício. Não tem como você construir um edifício apenas com um tijolo, certo? Então, meus irmãos, um povo, um grupo de pessoas é formada por uma pluralidade de pessoas. Uma pessoa no singular não forma uma assembleia. Não existe uma reunião de pessoas com uma única pessoa apenas. Isso é óbvio, né? Então o que é que acontece? Hoje existe uma dificuldade das pessoas entenderem isso, porque as pessoas fazem uma confusão nos significados da palavra. Quando elas olham para a palavra igreja e elas vão no dicionário em português, por exemplo, elas vão ver que a palavra igreja ela pode significar um templo religioso. É aquele prédio bonito, onde normalmente tem uma cruz lá bem grande. Você identifica aquele prédio às vezes com uma torre e um sino, né? Aquele prédio onde o povo de Deus se reúne ali, no nosso português, no nosso Brasil, é chamado de igreja. Então algumas pessoas entendem que aquele templo, né, é sinônimo do templo de Deus que é falado por Paulo. Quando Paulo diz que nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Então as pessoas fazem uma confusão aí com as palavras, dizendo que o templo, né, aquele prédio onde as pessoas se reúnem, eles dizem que aquilo ali é a igreja, né? E como Paulo chama cada indivíduo da igreja de templo de Deus, e como o Espírito de Deus
ele habita nas pessoas de forma individual. As pessoas fazem esta confusão. Aí elas passam a entender que elas sozinhas são igreja. Só que entenda, a palavra igreja no Novo Testamento, ela não é sinônimo de templo, ok? Preste bem atenção no que eu estou dizendo para vocês. A palavra igreja, no seu significado mais comum, certo? No significado mais comum na época lá do Novo Testamento, ela significa assembleia, congregação ou reunião de pessoas, ok? Na realidade, qualquer assembleia, qualquer reunião de pessoas no Novo Testamento é descrita como igreja. Mas aqui no caso, nós estamos falando da igreja de Cristo, certo? Vamos ser bem específicos aqui. Nós estamos se referindo à igreja cristã. Jesus disse, edificarei a minha igreja. Então nós estamos se referindo a este grupo específico, ok? Então esse negócio de dizer que você sozinho é igreja, isso não é correto com base no Novo Testamento, tá? Eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, um vídeo tratando mais especificamente a respeito disso, mas hoje o objetivo é tratar sobre o que é igreja. Então, de acordo com o significado comum da palavra igreja, da palavra eclésia lá no original, a igreja, ela é um povo, ela é um grupo de pessoas, ela é uma reunião de pessoas, ela é uma congregação, ela é uma assembleia, tá? Então nós podemos dizer, com base nisso, que a igreja, ela é o aspecto coletivo da vida cristã. E o que é que isso significa? Todos sabem que cada indivíduo, cada pessoa, no singular, ela tem suas próprias responsabilidades diante de Deus. E ela tem as suas próprias práticas religiosas, as suas próprias práticas das quais ela busca a Deus, através das quais ela busca a Deus, né? Nós podemos olhar no Novo Testamento que Jesus nos orientou em várias questões particulares das nossas vidas particulares. Um exemplo disso é que quando Jesus ele nos ensina a orar, ele manda a gente entrar em nosso quarto, e a gente lá em secreto, sozinho, só a gente em Deus, né? Só a gente ali e Deus, nós oramos a Deus e Deus sabe das nossas petições, né? Deus atende as nossas petições também, ok? Então, quando nós estamos sozinhos, nós temos a nossa vida cristã de forma individual. Nós, quando jejuamos, muitas vezes nós fazemos isso de forma particular, né? Nós não dizemos a ninguém, como Jesus nos ensinou, mas nós jejuamos e só a gente e Deus, a gente sabe daquele propósito ali, daquele jejum, né? Isso daí é claramente demonstrado nas Escrituras. Há um aspecto individual na caminhada cristã. Contudo, a Bíblia mostra amplamente que também há um aspecto comunitário, há um aspecto coletivo da vida cristã. E este aspecto coletivo da vida cristã é o que a gente chama de igreja. Assim como você ora sozinho, você também ora com outros irmãos. E essa oração você faz em coletivo, você faz junto com outras pessoas. Vocês oram uns pelos outros, né? A Bíblia diz que nós devemos ter comunhão uns com os outros. A Bíblia diz que nós devemos admoestar uns aos outros. Então, esse uns aos outros se refere ao aspecto coletivo da vida cristã. E este aspecto coletivo é a igreja, que, como eu disse, é a reunião de pessoas, é a assembleia, é a congregação, ok? Eu vou trazer aqui uma palavra também de um homem chamado Thomas Whitterow. Esse Thomas Whitterow, ele escreveu um livro chamado A Igreja Apostólica, publicado pela editora Puritanos. Ele diz o seguinte: a palavra grega eclesia, no seu uso comum e público, significa qualquer assembleia convocada para qualquer propósito. Isso a gente pode ver lá em Atos, capítulo 19, versículo 32. Isso aqui, irmãos, é interessante, que lá nesta passagem, a palavra assembleia, ela se refere a um grupo que se reuniu, né, e que não é um grupo cristão, tá? Então, assim, como eu disse para vocês, a palavra igreja, ela se refere a uma reunião de pessoas. Só que quando a gente fala da igreja, no sentido da igreja de Cristo, a gente está falando de um grupo específico. Vamos dar continuidade aqui ao que ele diz.
Mas, no seu melhor sentido, que é o religioso, significa uma comunidade de cristãos e é invariavelmente traduzida no Novo Testamento pela palavra igreja. Então, Thomas Whitero, ele traz aqui essa definição da palavra eclesia, que é uma palavra que significa, que é traduzida por igreja, se refere a uma reunião de pessoas, e sendo de forma mais específica, àquele grupo que foi salvo por Cristo. Agora, irmãos, que já ficou bem claro o que é igreja no Novo Testamento, eu gostaria de se aprofundar um pouco mais com os irmãos a respeito da etimologia da palavra eclésia, certo? Porque existe também um sentido mais profundo no significado dessa palavra. Quando você olha para a raiz desta palavra, para a etimologia desta palavra, você percebe que há um ensinamento ali também, certo? Eu vou trazer aqui o que disse Donald Turner, que é um autor muito conhecido aqui no Brasil, principalmente entre os batistas regulares, né? Ele diz o seguinte: o termo igreja deriva-se do grego eclesia, ou eclésia, né? Vocábulo composto da preposição ek, que significa fora, geralmente entendido como de dentro para fora, e kaleo, que significa chamamento ou convite. O uso da palavra igreja no Novo Testamento nos dá a entender que se refere tanto ao propósito do chamamento como ao ato de chamar. Os integrantes da igreja foram chamados para fora de suas ocupações ordinárias para o propósito de se reunirem com o fim de atenderem o que havia de ser considerado. Então, o Donald Turner, ele traz aqui essa explicação mais detalhada da palavra eclesia. Então, resumindo, a palavra eclésia ou eclesia, ela se referia a uma reunião, uma assembleia de pessoas, só que quando você vai na etimologia da palavra, você percebe que aquela palavra, ela tem duas raízes ali, ela tem duas palavrinhas que formam ela. E quando você estuda isso de forma mais aprofundada, como ele fez, você passa a entender que esta palavra eclésia, ela significa chamados para fora, né? Então, isso se aplica muito bem ao que nós vemos no Novo Testamento relacionado à salvação dos cristãos. Porque nós estávamos no mundo e Deus nos chamou com um chamado eficaz para sermos parte do seu reino. E Deus nos chamou para fora deste mundo, para fazermos parte de um grupo específico de pessoas, e esse grupo específico de pessoas é a igreja, né? Para reforçar esse entendimento, vamos ver o que é que diz Ernest Mayr. O Ernest Mayr é também um autor muito conhecido, um teólogo muito respeitado aqui no Brasil, tá? Ele diz o seguinte: a nossa palavra igreja é uma tradução do grego eclésia, que no grego antigo significava uma assembleia de cidadãos convocados pelo pregoeiro, a assembleia legislativa. O que é que o Ernest Mayr está dizendo aqui? Que nos tempos lá do Império Romano, esta assembleia ela era convocada por um pregoeiro, né? Então, quando precisava ter uma reunião comunitária, vamos falar assim desta forma, saía uma pessoa avisando, né, os membros daquela assembleia que haveria uma reunião. Então, havia um chamado para que aquelas pessoas se reunissem, tá? É isso que ele está falando aqui. Aí olha o que é que diz mais. A palavra eclésia é formada por duas outras, ek, que significa fora de, e kaleo, que significa chamar, convocar, significando chamar para fora. Então, este autor aqui, ele diz a mesma coisa que o Donald Turner falou. Diz que o estudo da etimologia da palavra nos faz entender que a palavra eclésia, ela tem um significado também, além de significar assembleia, congregação e reunião de pessoas, ela significa também chamar para fora, né? Que se aplica muito bem à soteriologia bíblica, à doutrina da salvação bíblica. Continuando, olha o que é que ele diz. Tomando o sentido etimológico de eclésia, podemos dizer que Deus, em Cristo, chama os homens. A igreja é constituída por aqueles que estavam mortos, mas que receberam vida, regeneração pelo Espírito Santo. Portanto,
O ponto comum entre todos os cristãos é o fato de termos sido chamados por Deus. A igreja se reúne porque Deus a convocou e ela também o faz para ouvir a voz do seu Senhor. Então, irmãos, essa apresentação aqui do significado mais profundo da palavra eclésia, que é a palavra igreja, ela nos apresenta esta harmonia entre o entendimento da palavra com o que a gente vê na doutrina da salvação bíblica. Deus chama homens pecadores ao arrependimento, estes homens se arrependem, eles passam a crer em Jesus Cristo e eles passam a ser parte de um povo. E que povo é este? É o povo de Cristo, a igreja de Cristo, a assembleia cristã, ok? Então, biblicamente falando, a palavra igreja se refere a um grupo de pessoas, ok? Que isso fique bem claro. E só para dar uma reforçada nisso que eu estou falando, vamos ver o que disse Mark Dever. Mark Dever, meus irmãos, é um pastor batista muito conhecido na atualidade, um pastor norte-americano, e ele é muito conhecido por conta dos seus estudos e dos seus livros publicados na área da eclesiologia, que é a área que estuda os ensinamentos relacionados à igreja. A eclesiologia é basicamente a doutrina da igreja, os ensinamentos relacionados à igreja. Então, Mark Dever, ele é um especialista nessa área. A igreja a qual ele faz parte, lá nos Estados Unidos, recebe visitas de pessoas do mundo todo para verem na prática aquilo que ele tem ensinado a respeito da doutrina da igreja, para vocês terem ideia da importância que este servo de Deus tem na atualidade. Ele diz algo muito interessante a respeito da igreja. Olha só o que é que ele diz. A igreja não é um lugar, não é um prédio, não é um ponto de pregação, não é um provedor de serviços espirituais. É um povo, o povo da nova aliança, comprado por sangue, o povo de Deus. Esta foi a razão porque Paulo disse: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E ele não se entregou por um lugar, e sim por um povo. Então, irmãos, eu espero que tenha ficado bem claro aos irmãos o que é que significa igreja no Novo Testamento. Para fechar todo esse estudo que a gente está fazendo aqui, eu vou trazer mais uma vez a palavra do Thomas Whitero e vamos ver o que é que ele resume bem. Na realidade, ele resume bem com essas palavras que eu vou citar aqui agora, tudo que a gente viu até agora. Vejamos. A palavra igreja, em linguagem informal, tem várias conotações. Às vezes significa o prédio construído para cultuar a Deus, às vezes significa o povo reunido no referido prédio, às vezes significa os clérigos em distinção dos leigos, às vezes significa a coletividade dos cristãos professos. Como o uso geral é a lei da linguagem, não nos opomos à variedade de significados que são dados ao termo pelos escritores. Também não precisamos discutir aqui as várias inconveniências de ordem prática que advêm desse uso indiscriminado, visto que as circunstâncias que as acompanham geralmente determinam o sentido específico em que a palavra deve ser entendida. Dando uma pausazinha aqui no que ele disse, só para explicar o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo aquilo que eu acabei de dizer também. A palavra igreja, hoje em dia, ela tem vários significados. Só que quando você observa o contexto, através do contexto em que aquela palavra está sendo inserida, você percebe o significado que está sendo usado, ok? Um exemplo bem simples. Um irmão diz assim: eu estou indo ali limpar a igreja. O que é que esse irmão está dizendo? Ele está dizendo que está indo ali fazer a faxina no prédio onde a igreja se reúne. Isso é óbvio, o contexto fica evidente ali, ok? Então, este irmão, ele não está usando o termo igreja no sentido em que o Novo Testamento está usando. Isso não significa que este irmão está errado. O nosso idioma, a nossa linguagem, ela aceita o uso desta palavra neste sentido também. Não é errado. Gramaticalmente falando, dentro dos padrões da linguagem, não é errado usar a palavra igreja nesse sentido. Entendam isso. Mas a gente não pode confundir este uso com o uso que é usado no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, a palavra igreja se refere à assembleia, congregação, reunião de pessoas.
E grupo este que foi chamado por Deus para estar reunido, tá? Que isso fique bem claro. Mas não devemos esquecer nunca de que quando interpretamos a palavra de Deus, a variedade de sentidos comumente vinculada ao termo é totalmente inadmissível e, se for adotada, poderá obscurecer e corromper o significado da revelação divina. A palavra igreja tem apenas um significado nas Escrituras, ou seja, uma assembleia do povo de Deus, uma comunidade de cristãos. Então, irmãos, espero que tenha ficado claro o que significa a igreja no Novo Testamento e que os irmãos fiquem atentos ao lerem a Bíblia, quando veem a palavra igreja, que os irmãos possam entender que ali se refere a um grupo de pessoas. Não se refere ao prédio, à sua denominação, ok? Se refere a um grupo de pessoas que foram salvas por Cristo Jesus. Então eu gosto de resumir, de trazer uma definição bem básica a respeito do que é a igreja. Eu defino da seguinte forma: a igreja é um grupo de pessoas chamadas por Deus para estarem juntas para determinados fins estabelecidos por Ele. Repito, a igreja é um grupo de pessoas chamadas por Deus para estarem juntas para determinados fins estabelecidos por Ele. Então, irmãos, isto é igreja, ok? Obviamente, existem outros desdobramentos relacionados a isso. Isso nós podemos ver em outros vídeos futuramente, né, a respeito das características da igreja, das práticas que definem a igreja, né? Por exemplo, as características da igreja. É muito comum a gente ouvir, né, que a igreja ela é una, santa, católica, apostólica, né? O que é que isso significa? Né? Então, práticas da igreja, a prática do batismo, a prática da ceia, a prática também da pregação da palavra de Deus. Então, tudo isso está relacionado à definição do que é a igreja. Mas hoje o propósito do vídeo era apenas demonstrar que a igreja, ela é uma assembleia de pessoas. Ela é um grupo de pessoas que foi salva por Deus. Espero que tenha ficado claro. Se os irmãos gostaram deste vídeo, deixa aí o seu like, coloca também o seu comentário, compartilhe, se inscreve no canal, né? Até o momento nós só temos aproximadamente 110 pessoas inscritas no canal, né? Então, quanto mais pessoas se inscreverem, mais o YouTube vai perceber que o canal tem relevância dentro da plataforma deles e vai fazer com que mais pessoas assistam aos vídeos, né? Então, se você tem gostado desse conteúdo, né, dá essa força aí, curta, comente e compartilhe. Espero que eu tenha abençoado os irmãos com estas informações. Espero que este vídeo sirva de edificação para a igreja cristã e, consequentemente, possa glorificar a Deus. Amém? Fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.